Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Mais que Vencedores. Eu me chamo Cristiano Ferreira, sou o host e apresentador desse programa e hoje eu tenho a honra e o prazer de poder receber aqui a Simone Moura. Tudo bom, Simone? Oi, Cristiano, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês hoje. É isso aí. No tema de hoje a gente vai falar sobre os desafios da gestão empresarial na atualidade e a Simone vai poder contribuir com o seu conhecimento com a gente aqui e compartilhar com vocês vários insights. Simone, aqui é de prática para que cada convidado se apresente, fale o que você faz e o que com a sua especialidade você consegue ajudar eles. Nosso público ele é formado por empresários e empreendedores, né? Autônomos e profissionais liberais que são os próprios seguidores que vão lá durante o nosso evento Digitalx Brasil. Perfeito, Cristiano. Então, eu sou contadora, né? Atuo aqui no mercado sergipano há 10 anos, com contabilidade, consultoria e também auditoria empresarial. Dentro desse processo, com a especialização na área tributária, eu consigo ajudar o empresário a liberar as ideias e a gestão dele, contribuindo dentro da contabilidade com a eficácia dos processos internos dele. Então, a gente costuma dizer lá na Excelência que a nossa contabilidade é uma contabilidade consultiva, porque ela consegue instruir o empresário no caminho e na tomada de decisões. É o que a gente busca lá. A gente entende que o contador, sem a gestão, ele não consegue mais ser eficiente e eficaz. E a gente busca essas duas constâncias. Não adianta a gente ter uma contabilidade que não seja colaborativa e que não consiga ajudar no resultado dos nossos clientes. É isso aí. Simone, para a gente poder começar com o pé direito, só para a pessoa poder entender, qual a diferença da contabilidade tradicional para a contabilidade consultiva? A contabilidade tradicional, Cristiano, ela está atenta apenas a atender a legislação constante, né? Então, é aquela contabilidade que o cliente não costuma gostar muito. Por quê? Porque o cliente entende que só manda o DAS, o DARF, o documento de arrecadação para ele pagar. Já a contabilidade consultiva, a gente consegue ajudar o cliente na tomada de decisões. Uma vez que a gente instrui o cliente a entender o papel dele com a contabilidade também, né? O envio dos demonstrativos em dias, das despesas da empresa, de tudo aquilo que vem acarretar a vida financeira da empresa, sendo transformado em uma gestão, em relatórios empresariais, a gente vai conseguir, a partir dali, ajudar o nosso cliente a tomar uma decisão assertiva. Então, a contabilidade consultiva, ela veio para desmistificar aquele contador da era passada, né? Que é aquele contador que ele não conseguia fazer uma leitura do negócio do seu cliente. Entendi. É aquela leitura somente do contas a pagar, receber, porque é o que a galera tem na mentalidade Exatamente. quando vem essa palavra, né? Isso mesmo. Então, antigamente, né, as pessoas tinham uma noção e muito superficial de que o contador era alguém que entregava apenas as As métricas das guias. contas, das guias, as obrigações de fato. Mas hoje, como a contabilidade ela está muito dinâmica, os setores, inclusive, se conversam, né? Dentro da contabilidade, todas as obrigações acessórias atuais, elas são entrelaçadas. Então, o que ocorre hoje no setor contábil, por exemplo, tem totalmente relação com o setor fiscal. O que acontece no setor fiscal tem uma relação direta também com o setor pessoal depois da instituição do E-Social. Então, a gente não consegue mais ter um processo interno da contabilidade separado do processo interno lá da empresa do nosso cliente. Então, a contabilidade consultiva, ela fica de olho na gestão desses processos e no auxílio desses processos também para trazer o resultado. Perfeito. E como a contabilidade, assim, a maioria dos empresários eles querem, por exemplo, querem vender mais e ter mais margem. Como é que a contabilidade ela consegue ajudar nesse processo final, né? Que todo mundo quer ter mais margem, Sim. só que não melhora a sua eficiência na parte da gestão financeira. Como é que a contabilidade pode orientar ele nesses caminhos? Quando a gente induz, Cristiano, o cliente a ter uma política de organização dentro do seu setor financeiro, né, onde a gente vai conseguir classificar as despesas daquele cliente, a gente, dentro da contabilidade, vai acompanhar o desenvolvimento das despesas desse cliente, seja pelo próprio financeiro dele, ou se for um cliente menor que não tem um setor financeiro, pelo extrato bancário que ele consegue estar enviando para a contabilidade, a gente vai fazendo a alocação dessas despesas, né? Dentro disso, a gente vai conseguir fazer uma triagem e um acompanhamento, seja ele trimestral ou semestral. A gente transforma isso em relatórios gerenciais dentro da contabilidade e aí a gente vai apresentar os índices, por exemplo, onde que o cliente está gastando mais em determinada despesa, por quanto tempo, será que aquela despesa é válida, né? De repente o cliente
tem um fornecedor que ele compra de fora do estado. E nesse momento entrelaça a ele um imposto maior. Aí o caso do ICMS antecipado aqui em Sergipe. Então, será que é válido que esse nosso cliente continue fazendo essa aquisição de fora do mercado, daquele estado que acaba trazendo para ele um diferencial de alíquota maior? Então, percebe que quando a gente consegue acompanhar a evolução da despesa do cliente, né, do custo dele, seja fixo ou variável, a gente consegue transformar isso em índices, e esses índices vão ser transformados através do relatório na leitura de resultados, ou até mesmo de percepção do que a gente pode fazer para evitar um custo maior, um passivo trabalhista. Então, a partir do momento que a gente faz as observações, que a gente acompanha, que a gente faz o cliente entender que a administração interna dele é tão importante para andar junto com a contabilidade, a gente consegue transformar esses números, que muitas vezes não são identificados, não são entendidos nem compreendidos, né, em relatórios gerenciais que podem ser usados na tomada de decisão. Perfeito, que são os indicadores nesse caso, para que ele possa averiguar o que precisa ser melhorado. Isso, ele vai poder entender, né, se onde ele compra o ICMS está mais alto, está mais baixo, isso aí vai estar entrelaçado e atingindo diretamente a margem de lucro dele. Porque ele vai estar tendo ali uma despesa maior, que muitas vezes não está sendo incluída na precificação, né? Então, quando ele vai fazer lá o markup dele, ele não está conseguindo avaliar essas situações porque ele não tem esses demonstrativos. Então, quando a contabilidade é consultiva, a gente consegue acompanhar e trazer para o cliente essa realidade dos demonstrativos dele, de fato, no que é que pode estar tirando ou aumentando a margem de lucro dele. Entendi. Vocês têm algum tipo de especialidade a nível de cliente ou vocês atendem um cliente de qualquer segmento? Lá, a Excelência, nós não temos a especificação de um nicho. Nós atendemos clientes da parte de comércio, indústria e serviço. Mas o que nós fazemos lá é categorizar o cliente, né, por atividade. Então, como é que isso acontece? A cada 3 meses, quando nós fazemos as nossas reuniões periódicas com aqueles clientes que atendem 100% a obrigatoriedade da empresa com a contabilidade, a gente separa esses clientes por nicho e verifica as atualidades do mercado, né? Por exemplo, vai vir aí a reforma tributária. Então, como que a gente vai começar a pautar, preencher e preparar esses clientes? A gente separa por nicho quem é de serviço. O que é que no momento a reforma tributária está pedindo para esse cliente? Ele precisa ajustar o layout da nota fiscal dele? Quem é de comércio? O que é que a reforma tributária está pedindo para esse cliente? Ele precisa de, além do layout dele estar pronto, o cadastro de produtos também está com os códigos para serem atendidos no layout do sistema. Então, a gente separa essa obrigatoriedade por nichos, né? Já que o escritório não tem um nicho específico, e aí nós vamos fazendo reuniões periódicas para a gente trazer esse cliente para a realidade das obrigações que ele pretende e tem que fazer agora. Então, quem já está com a reforma tributária em andamento, que é cliente da Excelência, já teve as reuniões periódicas, já entendeu o que é que ele precisa mudar agora e qual é o nosso cronograma para o ano que vem. Porque, de fato, a reforma tributária ela só vai passar a funcionar em 2027, mas a gente faz um cronograma por nicho, chama o cliente no escritório e já disponibiliza para ele quais são as obrigatoriedades dele a partir de agora. Entendi, perfeito. Então, esse ano, nessa fase teste, né, 2026 da reforma tributária, você está ajustando todos os clientes para que eles se enquadrem, porque a partir do próximo ano que realmente vai começar a valer e a gente tem uma período até ali 2034 para poder se restabelecer, né? Exatamente, né? A partir de 2027, a gente já começa aí com as atribuições dos impostos federais, do PIS e COFINS, né? E para os impostos que vão estar ali na fase do estadual e o municipal, a gente tem até 2033 para ter essa continuidade dessa alíquota aí gradativa e de que as coisas aconteçam também de forma gradativa. E o que a gente espera é que realmente as coisas aconteçam da melhor maneira, né? Por isso que a gente tem o cuidado de chamar o nosso cliente, já sentar com o programador dele, porque hoje o contador também ele não está muito separado da programação. Todos os clientes da Excelência, a gente tem um contato direto do sistema, da programação. A gente faz também com que esses clientes tenham proximidade com a gente. Por quê? Porque quando vem para a parametrização, principalmente da área tributária, não tem como o programador agir de nenhum cliente nosso, e eu digo para você, Cristiano, de nenhuma empresa, sem ter o contato com o contador. Porque a parametrização geral é algo, mas a parametrização específica, que é a que vai ajudar o nosso cliente
dentro do nicho dele, ela não pode partir de um programador sem a revisão de um contador, né? Então, a gente oferece esse serviço na Excelência também, porque a gente faz uma revisão do cadastro total desse cliente, né? Clientes que a gente admite que não eram da contabilidade, eles também passam por essa revisão, porque a gente não pode correr o risco desse sistema estar sendo parametrizado de forma incorreta, né? Porque esse imposto ele já vai ser arrecadado ali no momento da emissão da nota, né, com o Smith Pay. Então, a gente tem que se preocupar com todas essas nuances. E aí, a gente separando por nicho, conseguindo categorizar e trazer para a realidade do cliente essas reuniões periódicas, o cliente fica muito mais seguro para algo que está aí novo, né, e que a todo tempo a gente enxerga que ainda vem mudanças. Sim, e a maioria dos softwares, ainda quer queira ou não, eles estão se enquadrando e se adaptando igual a todo mundo, né? É contador, é empresário, é programador, a tudo que há de novo que vai acontecer, né? Mas eu percebi, assim, posso ser que seja minha ignorância também, até porque não sou especialista na reforma tributária, mas que a gente vai ter algum tipo de ganho de capital, ou seja, mais margem na parte da emissão da nota. É que isso só vai ser percebido depois ao longo do tempo, né? Porque vai ter a venda, e em cima da venda é onde que vai ser colocado e vai ser abertamente, né, difundido para todo mundo o valor que está sendo pago sobre imposto, né? E então o cliente ele já sabe o quanto ele está pagando e a gente vai ter uma dinâmica ali de crédito e de débito, né? O débito na venda Isso, e o crédito. exatamente. Na verdade, desde que foi instituída a nota fiscal eletrônica de serviço, que foi lá em Hum, 2010, né, entre 2009 e 2010, se a gente reparar nos papeizinhos que a gente guarda na bolsa, que na maioria da parte deles são notas fiscais, eles vão estar, assim, com uma parte lá de tributo, né, que em tese nós estaríamos arrecadando. Então, de lá para cá, essa informação ela sempre deveria estar sendo colocada, expressa. Nem sempre isso acontecia, até por uma questão de não ser obrigatório e do layout dos sistemas. Então, o que a reforma tributária propõe é que realmente, de fato, ali no ato da compra, né, já sejam repartidos os tributos e aí dentro dessa cadeia também não tenha mais uma acumulação de ICMS, né, que era o que se tinha na compra, e aí isso ia repartindo para que a gente colocasse ali no nosso cliente final. Então, as mudanças, elas repercutem para que a coisa seja de uma forma positiva, mas a questão do nosso país em específico é que a parte tributária do Brasil ela é extremamente extensa, né? sim, A gente tem aí a proposta de unificação com a reforma tributária, mas que a gente não tem noção de como isso vai acontecer de forma na prática, porque a gente tem um leque de informações federais, municipais, estaduais, né? Que em todos os anos são revistas, alguns produtos entram em alíquotas, alguns produtos saem, alguns produtos isentos, alguns produtos não. Então, é esse cuidado que a gente tem lá com o nosso cliente para que ele esteja se preparando desde agora, até porque as multas também dentro desse universo tributário, elas são praticamente que expressas, então, quando a gente deixa de estar cumprindo uma obrigação ou quando o cliente deixar de cumprir alguma obrigação, esse tipo de recaída de multa, né, de algo que o cliente venha sofrer, ele também já vai ser expresso. Então, o que a gente espera é que venha uma unificação, de fato, mas dentro disso a percepção de que as coisas realmente se tornem mais simples, né, mais práticas e que seja também algo muito mais compensável para o empresário, né, que é o que a gente tem uma dificuldade hoje de se manter dentro do quadro tributário que tem no Brasil. sim. Porque o pessoal tem na maioria da sua visão que a reforma tributária ela veio para prejudicar e pelo pouco que eu entendi ela vai facilitar e a gente vai perceber ao longo do tempo, né, como isso vai estar funcionando, né, na prática, né? Exatamente. A proposta é que a reforma venha, de fato, para melhorar, diminuir, né, a carga tributária e a gente ter uma noção disso aí no dia a dia. O que pode implicar nesse processo é a gama de produtos, né, de legislação em si que a gente tem. Então, é o que a gente ainda está propício a entender que, se de fato, quando tudo começar a funcionar, se essa carga tributária ela vai diminuir ou se ela vai estar com uma tendência a aumentar. Isso aí, de fato, é algo que é muito específico, né, por atividade, por nicho de empresa. E eu digo sempre que, nesse momento, o contador, ele vai ser um profissional de extrema importância, porque é quem vai ser a bússola, o norte ali da cartilha da empresa do cliente, que vai conseguir desmistificar se o caminho que o cliente está tendo junto com a reforma tributária
vai ser um caminho de crescimento constante de melhorias, ou o contrário, caso esse profissional não seja habilitado de fato e não conheça a reforma tributária junto com a atividade do seu cliente. Então, as propostas são de melhorias, mas como tudo que é novo, né, a gente não consegue desmistificar se aquilo vai acontecer de fato. Um exemplo atual, fugindo um pouco aqui da parte empresarial, é o nosso imposto de renda pessoa física atual. Né? Até o ano passado, nós contadores tínhamos a obrigatoriedade de uma declaração chamada DIF, que é a declaração que consolida as informações e leva para todo mundo aquele informe de rendimentos que todo mundo entrega ao contador para ser colocado no imposto de renda. E essa declaração ela foi extinta, né, porque as informações estariam dentro do E-Social. Mas o que a gente está tendo na prática é um desconforto e várias informações trocadas, a declaração pré-preenchida da Receita, ela não está vindo com as informações corretas como deveriam estar. Então, tudo que é novo, né, vem com um propósito de uma proposta de melhoria, mas também requer uma atenção maior. Então, esse ano, por exemplo, o imposto de renda pessoa física está dando o triplo do trabalho que daria com a pré-preenchida, que era muito vendida como uma situação prática, onde o próprio contribuinte poderia fazer a sua própria declaração. E a gente sabe que não é, né? Por mais que o contribuinte tenha uma declaração de imposto de renda pessoa física simplificada, tem que ter uma análise de um contador, porque ali dentro de alguma nuance, de alguma informação, pode ter algo que ele não saiba fazer especificamente da maneira correta. Então, a reforma tributária ela vem com essa proposta de melhoria, mas como tudo que é novo, requer muita atenção. Perfeito. E dentro dessa reforma tributária ainda vai ter algumas facilidades para alguns tipos de perfil de CNPJ, né, como lucro real, lucro presumido na parte dele, na parte da compra, onde ele tem a parte do débito e também tem um crédito, né? Como é que vai ser essa parte da equivalência? Então, para essas questões do crédito, para as empresas de lucro real e presumido, a gente vai ter que avaliar muito de onde está partindo a compra, né? Quanto que esse cliente compra, de que forma se comunica esse ICMS lá na origem. Então, é algo que a gente vai e espera, sim, que vá funcionar, né? Que o cliente tenha, de fato, esse crédito ali confrontado, até porque hoje nas informações sociais, nas informações digitais, né? Nos SPEDs que são confrontados, esses créditos eles já aparecem lá. Então, a proposta é que, de fato, esse cliente ele não perca esse crédito, né? Que esse crédito, em alguns casos, tenha uma proporcionalidade de acumulatividade para que o cliente não se desfaça desses créditos que ele tem, que ele realmente, de fato, consiga aproveitar tudo. Mas, para isso, também vão ter que ter algumas observações. O cliente vai ter que estar alinhado com o contador vai ter que entender de onde vem essa compra, de que maneira vem a compra, né? Tudo vai estar alinhado no sistema do cliente, que é para poder o cliente estar apurando e tendo seus créditos ali certinhos. Perfeito. Qual foi o maior mito que você já ouviu durante essa parte da reforma tributária? Então, a gente vê alguns mitos de os impostos vão continuar acumulativos, né? Se a gente lá na cadeia de origem já pagava ICMS, a tendência agora é que junto que a gente já pagava de ICMS e venha uma carga tributária ainda maior, que pode ultrapassar ali 35%, 37%, 38%. Não seria dessa maneira, até porque a reforma ela propõe, né, e desmistifica essa cumulatividade. A gente já estaria ali partindo do pressuposto do início da cadeia da operação, desmistificando ali todo tipo de imposto que já deveria se pagar, para a gente não trazer esse imposto aqui para a cadeia final. Então, como tudo que é novo assusta, né? E assusta mais porque as pessoas não estão preparadas para o novo, eu costumo dizer aos meus clientes que tenham calma, respirem, confiem no nosso trabalho. Então, quem não é cliente da Excelência, que já tem os seus contadores, confiem no trabalho dos seus contadores, estejam dispostos a conversar. A notícia que lê, não tomar aquilo como partido da sua atividade, porque nem tudo que a gente vê nos jornais, nem tudo que a gente dá um Google quer dizer que é totalmente relacionado à atividade que a gente pratica. Então, senta com o contador, tira as dúvidas, olha a legislação, vê o que é que a reforma tributária está propondo agora para o seu negócio, para a partir daí você ter um norte melhor e ficar mais tranquilo. Isso aí. Se você pudesse dar 3 dicas para um empresário hoje, por exemplo, tem uma parte do público que ele ainda vai começar a abrir o CNPJ,
mas tem uns que estão ali nos seus primeiros anos e tá precisando entender. Esse momento eu contrato, no contrato, contador, porque eu já ouvi até falar que a depender de quanto a pessoa ganha, às vezes nem é situacional ela ter um CNPJ, ela se manter como pessoa física. Então, vê, para quem não tem um CNPJ e de repente está na transição de CLT para CNPJ, o primeiro conselho que eu dou é faz um plano de negócios. Porque no plano de negócio a gente vai ver ali as oportunidades, né? E algo que vai estar dentro da realidade do que está funcionando no mercado atual para o que você quer oferecer. Eu penso em abrir uma sorveteria, por exemplo, né? Qual local? O plano de negócio vai lhe oferecer isso. Qual o mercado? Quem eu quero atingir? Quem é a minha persona? Então, quando você faz um plano de negócio, você tem uma noção ali de um leque de situações para que o seu pensamento já comece a propiciar aquelas ideias. Dentro do plano de negócio, você consegue ter uma noção de como é que seu negócio vai funcionar. Segundo passo, procurar um profissional qualificado, porque dentro da criação do CNPJ, ali a gente já tem que fazer uma análise tributária. Qual a sua atividade? Quais os quinais que devem estar dentro desse CNPJ? A sua atividade é física? Ela não é física? O que é que a gente vai colocar aqui? Porque todos os quinais que incluem dentro do CNPJ, eles podem trazer o cliente para uma abertura simplificada de um CNPJ, de uma empresa, ou uma abertura mais complexa. De repente, o cliente entende colocar atividades que ele não vai funcionalizar no momento e que levam a N situações de abertura. Por exemplo, vigilância sanitária com processos complexos, bombeiro com processos complexos. Então, faz seu plano de negócio, procura um contador especializado, analisa as atividades que você vai colocar no seu CNPJ e aí sim você abre o seu negócio. Depois disso, é você fazer uma manutenção da sua gestão. É você entender o seu mercado, é você fazer um bom recrutamento da sua equipe, treinar o seu time constantemente e se treinar também como líder, porque eu costumo dizer que se o marujo não vai bem, o barco vai mal. Então, o líder, se ele não estiver atualizado, se ele não estiver em caminho com a sua equipe, não adianta ele ter um time muito bom, um time muito eficaz, mas que a tomada de decisões é a partir dele. Então, se ele não estiver preparado e bem preparado para tomar as decisões, e essas decisões dependem dele, o time dele não vai à frente. Perfeito. Tem profissionais liberais, né, advogados, engenheiros, arquitetos, que às vezes no mês eles conseguem faturar até mais de 50, 60, 70 mil reais. E eles acabam pagando imposto como pessoa física, sendo que se ele tivesse aberto um CNPJ ali, ele conseguiria pagar menos imposto, ou seja, a pessoa ganha esse valor, 27,5, né? Que ele paga de imposto. Isso, no imposto de renda hoje a faixa maior é 27,5. 27,5 de imposto, né? Em cima desse valor, sendo que se ele tivesse um CNPJ como um ME, né, um empresário de uma empresa, um empresário sem sócio, né? Ele poderia pagar ali em torno de 6, 7% sobre o valor do capital que ele ganhou, não é isso? Isso. Na verdade, a maioria dessas categorias de profissionais liberais, né, incluindo até os médicos, porque hoje a pejotização ela já é algo real dentro de clínicas, hospitais, escritórios de advocacias. Então, boa parte desses profissionais, de fato, na maioria dos casos, é muito mais vantajoso ele abrir uma PJ. Inclusive, alguns médicos abrem CNPJs, onde categorizam ali 10, 12, 15 colegas, né? Dividem os custos com a contabilidade, com a administração daquela empresa e emitem suas notas fiscais. Porque, de fato, nesse momento, eles conseguem ter aí uma característica fiscal de imposto menor. E não só isso, quando a contabilidade ela atua ativamente na empresa, e a gente sabe que hoje, dentro da legislação, ainda é plausível um quantitativo de distribuição de lucros, boa parte desse montante de faturamento, né, ele pode ser distribuído como lucro aos sócios. Então, boa parte desse dinheiro aí, desse capital, dessa receita que entra, ela não vai estar sendo tributada no imposto de renda pessoa física. Então, é de extrema importância que você tenha um profissional qualificado, porque dentro lá daquele ponto que eu coloquei anteriormente, de você ter um profissional que revise o seu CNPJ, que faça o seu plano de ação, o seu plano de negócios, ele já vai fazer o estudo tributário ali em cima do faturamento daquela empresa e vai entender quanto que vai ser poder distribuído do lucro e você não vai pagar o imposto de renda sobre aquele quantitativo.
Então, a pejotização hoje ela já é uma realidade e com planejamento ela se torna muito mais eficaz do que você fazer ali o seu faturamento como pessoa física. Mesmo que você tenha algumas despesas, né, a deduzir no Carnê-Leão, por exemplo. Mas, na maioria dos casos, se tornar PJ ainda é muito mais, como a gente pode dizer, vantajoso comparado à realidade da pessoa física. Nessa parte que você falou da pejotização, tem dois caminhos aí, você vai escolher pelo qual você vai continuar a conversa. Primeiro tem o caminho, estou falando do meu círculo, né, das pessoas que conversam, eles ainda têm medo de fazer a terceirização de funcionários através do PJ. Isso, além de ser um custo-benefício enorme para uma empresa, né, e ainda fora os riscos, né, que a gente tem, né, no caso no funcionário, quando ele está fixo dentro da empresa na saída, né, que a gente tem uma perda de capital, que a gente tem que arcar com a saída também, e tem a facilidade também da dissociação. E tem a outra parte também, que como você estava falando aí, da pejotização desses profissionais, nesse caso, ele saiu do ganho de capital como pessoa física, pagando 27,5% para 6%, ele se colocar como funcionário da própria empresa e ganhar em cima do dividendo, né, que foi o que você falou, que é essa distribuição de lucro. Como é que fica esse cenário do dividendo com a nova reforma que vai ter? A gente ainda consegue, que foi outro, não sei se é mito, Sim, é mito? É mito? mais ou menos. Mais ou menos, né? Que se vai ser tributado, se não vai, porque até então a gente não pagava imposto sobre dividendos, né? Como é que está esse cenário hoje? Escolha um dos dois caminhos e seja feliz. Então, vamos lá. Para quem está com o dividendo, virou pessoa jurídica, está ali recebendo pela empresa, e aí foi com a distribuição de lucros para o imposto de renda pessoa física. Até 60 mil, essa pessoa ainda não é tributada dessa realidade. Então, até 60 mil reais você não vai pagar, certo? Passou disso, mensal, eu acredito que a pessoa já tem, assim, uma capacidade contributiva, né, de arcar com alguma coisa. E para quem está lá naquela parte da pejotização, né, como você citou, que as empresas têm um risco, eu costumo dizer que isso tem que estar muito alinhado com o jurídico. Por quê? Porque a questão da pejotização, ela fugiu um pouco das regras da relação de trabalho, né? Uhum. Que seria continuidade, subordinação. Então, às vezes a pessoa pejotiza, mas continua trazendo para aquela pessoa que foi pejotizada uma relação de trabalho. Então, isso aí é que é muito perigoso. A pessoa tem uma PJ, geralmente um MEI, mas não emite nota fiscal, tem um horário a cumprir, tem subordinação. Então, são esses pontos que a pessoa tem que ter um ajuste ali com o setor financeiro para ajustar esse contrato, entender que esse profissional, pessoa jurídica, ele tem que emitir uma nota fiscal para ter uma contrapartida, né, desse serviço prestado e uma carga horária, a forma como ele vai passar aquela prestação de serviço, muito bem alinhada com o jurídico da empresa. Então, assim, são duas situações que, nos dois casos, né, o empresário pode sair ganhando, desde que ele esteja de forma planejada, né? Uma, quando ele contrata essa pejotização, e outra, quando ele tem os dividendos da empresa, que são levados lá para o imposto de renda pessoa física dele, de forma não tributável. E sobre o ganho de capital, por exemplo, a empresa, geralmente, vamos falar sobre holding empresarial. Certo. Na constituição da holding empresarial, a gente pode utilizar tanto para patrimônio quanto para sucessão, né? E nesse quesito, como as empresas faziam a constituição no quesito de patrimônio, por exemplo, ela comprou o material, o equipamento e tal, e colocou dentro dessa empresa. Aí precisou vender, ou então vendeu, e houve um ganho desse capital. Como é que está funcionando hoje em dia? Então, a holding, com a reforma tributária, ela vai ter tributações específicas para esse tipo de transformação, né? Então, quando você comprar ou você adquirir, vai existir um teto dentro desse ganho, dessa operação, para ser tributável ou não. Então, em alguns casos, eles vão observar se vai vir de uma PJ para entrar na holding ou se vai vir de uma pessoa física, né, para entrar na própria holding. Essa situação vai depender muito do tipo de bem, de onde esse equipamento está vindo e do tempo de uso dele de depreciação. Então, no caso de holding, essas regras são bem específicas. E holding é outro tipo de PJ, né,
que a gente tem que estar muito alinhado com o jurídico, porque todos os contratos de holding, sejam eles de bens, serviços ou de incorporação desses bens familiares para dentro da holding, eles têm que estar especificamente amarrados com a legislação. E no caso da reforma tributária, a gente teve aí muita mudança para a holding. A gente teria que ter aqui um dia específico para tratar só disso. Mas, de forma geral, vai estar muito atrelado a de onde o bem vem, se esse bem é de pessoa física ou jurídica, e se é um bem de incorporação de alguém que já fazia parte da holding. Então, vai ter já dentro da instrução normativa da Receita, existe um pré-requisito desses equipamentos e desse teto. Por muitos anos, isso foi uma estratégia empresarial que levou muitas empresas a crescer e alavancar, né? Até porque a holding ela fica fora da operação, então se der risco nas empresas que estão abaixo, geralmente não vai subir lá para a holding. Mas no cenário atual, hoje em dia, ainda está valendo a pena ter? Então, com o cenário atual, na verdade, a reforma tributária e a Receita ela foi fechando muitas brechas, né? A gente tem uma realidade agora de uma expansão de mercado de aluguéis pelos imóveis de Airbnb, aqui no Brasil principalmente, que já estão dentro desse teto de alocação, né? Então, vão ter algumas regras específicas, só para você entender, a títulos de bens, para quem tem Airbnb, para quem já tem um ou mais de 2 imóveis, vão começar a ser tributados. O valor dessa locação também vai começar a ser tributada, levando em consideração a regra da aquisição de quem já tem um desses bens e já faz a sublocação. E a holding era um tipo de empresa que, por estar muito atrelada a essas brechas, né, vamos dizer que quando eu adquiria e transformava os meus bens em uma holding, eu estaria de forma muito mais tranquila para aquisições, transferências, compras e vendas, mais do que uma empresa convencional. Então, com a reforma tributária, essas brechas também foram mais fechadas, vamos dizer assim, no popular. Então, hoje, quem tem uma holding tem que ter muito cuidado com a aquisição e esses períodos de aquisição juntando ali a depreciação daquele bem. Então, não são todos os bens mais que você vai estar isento. Por exemplo, de valor de transferências, em casos de imóveis, de terrenos. Então, tudo isso vai ter que estar dentro da instrução normativa que a Receita já liberou para a holding. Então, conversa com o advogado, conversa com o contador e vê essa sua transação em específico. Porque tudo que era muito aberto para a holding, ele agora já está mais fechado. Então, as coisas estão mais específicas. A holding ela não tem mais aquela coisa a larga escala de você transferir tudo para cá sem ter que pagar muito imposto. Sim, perfeito. Muito boa a colocação. Dentro do quesito da gestão financeira das empresas, o que você consideraria os indicadores mais importantes, que não importa se o negócio é pequeno, a gente foi por vários assuntos, né? Falamos desde o autônomo, desde quem está jogando no nível avançado aqui durante esse podcast. Quem aproveitar, aproveitou. Mas vamos lá. Quais seriam os indicadores mais importantes que você consideraria para que uma empresa tenha, né? A pessoa, mesmo que ela seja ali um meio para ela poder olhar ali do que ela de compra, administração e venda. Dentro desse quesito aí, na parte financeira, qual seria? Eu costumo dizer que a gente sempre tem que estar de olho na nossa ROL, né? Que é a Receita Operacional Líquida. E também entender se a nossa empresa ela tem uma boa liquidez, né? Se eu tenho capacidade de pagar as pessoas que estão ali, os meus fornecedores, mesmo que esses sejam mínimos. Se eu já estou começando, se eu tenho a necessidade de dever no mercado, se eu tenho alguns pequenos fornecedores e eu já não consigo ter um índice de liquidez bom, eu já estou começando errado. De repente, eu estou no mercado errado, numa atividade errada ou atuando em um território errado. Porque se eu não tiver uma receita operacional líquida que me traga aí uma condicionante para que eu mantenha o meu negócio no mercado com um capital próprio, né? Por um período que aí a gente vai fazer um estudo de quando a empresa é aberta, até quando que ela consegue ali se manter no mercado sem ter a necessidade de um capital de terceiros. Se eu não tiver essa observação, eu vou fechar. Foi o que aconteceu com algumas empresas na pandemia, né? As empresas por si só, elas misturavam muito o capital próprio com o capital da empresa e aí faziam aquela coisa da bagunça que a gente chama dentro da contabilidade do princípio da entidade, não entendia qual era o seu poder de liquidez e quando as receitas diminuíram, a maioria das empresas não conseguiam sustentar, né, as despesas individuais dos seus sócios. Por quê? Porque essa receita estava um pouco misturada. Eu não conseguia entender qual era a receita da minha empresa de fato
e como que ela se sustentava. Então, eu não conseguia medir o meu índice de liquidez, eu não conseguia enxergar qual era a minha margem de contribuição, quanto que eu preciso vender, no mínimo, para estar com as minhas despesas pagas. Então, todos esses índices financeiros são muito importantes. Além disso, um que eu não descarto é o índice de desenvolvimento humano dentro da minha empresa, né? O que é que eu coloco ali para os meus funcionários? Eu treino de enquanto em quanto tempo? Qual tipo de treinamento? Eu tenho retorno? E agora, dentro da sistemática que o E-Social traz, com a NR01, onde a gente vai ter aí as causas sociais, principalmente psicológicas dos funcionários, a gente vai ter um índice de medida extremo, onde se a gente não tiver o entendimento de que o nosso colaborador, o nosso funcionário, a pessoa que terceiriza o serviço dentro da nossa empresa, está em condições sociais de ajudar, de agregar com a experiência dela dentro do nosso negócio, a gente vai diminuir drasticamente a receita, porque um funcionário, um colaborador que está dentro do nosso negócio, trabalhando insatisfeito, ele não vai vender, ele não vai conseguir entender que aquele negócio faz parte do negócio, inclusive paga o salário dele. Então, eu preciso estar de olho na minha receita, na minha margem de contribuição, mas eu também preciso estar muito alinhado com o desenvolvimento humano. As pessoas que estão dentro do meu negócio, elas têm que ter uma noção do quanto que a minha receita operacional depende principalmente do atendimento delas. Então, eu preciso ter esse cuidado, esse olhar, medir essa insatisfação ou essa satisfação do meu cliente interno, que é o meu colaborador, para que eu consiga estar dentro do que eu quero, bater a minha meta, que a minha margem duplique, que meu lucro aumente, para que eu tenha uma liquidez. Mas dentro disso, a gente não pode esquecer, além do financeiro, o humano. Isso aí. Eu percebo também, não sei se você, ao longo do tempo que você já está no seu mercado, que a maioria dos empresários, cada mês ele vai trabalhando de acordo com o resultado, ou seja, produzir esse mês, eu olho quanto é que deu, e aí eu vou para o próximo mês, para o próximo desafio, e encerro o ano da mesma forma. E não tem o hábito, por exemplo, de pegar os 5 anos anteriores e olhar como é que foi o desempenho da empresa, quanto a gente está crescendo no ano. Olha o RUNS, né, à medida que a empresa está, como ela está desenvolvendo, para onde ela está indo, e até pegar mês a mês, né, janeiro de 5 anos atrás, com de 4 anos atrás, janeiro de 3 anos atrás, de 2, de 1, e você vê ali naquela apuração como é que está tendo demonstrativo daqueles resultados, porque é um indicador importante. Às vezes o cara sabe até fazer isso porque investe numa bolsa de valores, numa Envoy da vida, né? Você entra pelo aplicativo, você vê lá a Microsoft, a Apple e tal, e você consegue olhar o balancete das empresas que não são suas e olhar ali, tem uma clareza, não, aqui vai dar certo, vou apostar, mas na daily mesmo ele não está olhando como é que está funcionando ali ano a ano, quanto ela está crescendo e quanto deixou de crescer. Isso é uma métrica que não pode ser esquecida, né? Até porque o mercado ele muda constantemente. Sim. E eu não diria nem que a depender de algumas atividades, no caso mesmo da tecnologia, a gente não espera um ano para que o mercado da tecnologia mude, né? Existem agora algumas sistemáticas em torno de principalmente empresas que desenvolvem softwares com a inteligência artificial que se vem mudando mês a mês. Então, eu não posso deixar de analisar os meus índices mensais, porque se eu deixar de analisar um índice mensal de uma empresa que cresce mensalmente ou que muda mensalmente, eu já vou estar muitos anos-luz atrás daqueles que estão avaliando a empresa semanalmente, né? Eu já fui para alguns eventos fora do estado, onde existem empresas da área de tecnologia, né, softwares contábeis, que fazem análise dos seus investimentos e das suas receitas mensalmente. Eles têm metas mensais para depois ter metas mensais, trimestrais, semestrais e anuais, para chegar no anual. Então, às vezes eu tenho um negócio que não me permite que eu só olhe ele ano a ano. Então, eu tenho que ter muito discernimento da atividade que eu estou praticando dentro do meu negócio e o quanto que o mercado muda com essa minha atividade. Se eu tiver algo que eu possa avaliar anualmente, ótimo, eu consigo ter esses pré-requisitos ou juntar esses índices mês a mês, né, com o meu líder de gestão, com o meu gerente comercial, para eu entender aquele andamento. Mas se eu tenho uma atividade que eu não posso esperar para analisar os índices ano a ano, eu tenho que fazer isso de acordo com o meu mercado.
seja ele semanal, mensal ou semestral. Então, deixar de analisar os meus índices é deixar o meu dinheiro na mão do concorrente, na mão do outro, da marca que está ali querendo que eu saia do mercado a qualquer momento. Então, se eu não tiver uma noção da análise desses índices, principalmente de como a minha marca está se portando no mercado, eu não vou ter uma vida longa. E também uma empresa ela pode crescer menos do que a inflação, né? E o único jeito que você tem de medir se você está crescendo ou não é realmente você olhar para trás, ver os indicadores para você ver em que fase você está e ajustar, né, para a próxima fase, né? Que cada fase da sua empresa, né, ela vai passar por um desafio diferente. Pode ser a parte do processo comercial, pode ser pessoas, pode ser tecnologia, pode ser você precisa melhorar a eficiência dos contratos, da gestão financeira. Ou seja, é um problema, né? A gente vive de resolver problema. Outra coisa que eu observei também dentro do mercado em si, que um dos maiores delimitadores para que a empresa ou ela avance ou ela pare, principalmente antigamente, né, que não existia Pix, tal, entre outras coisas, era o prazo médio de recebimento. Ou seja, a empresa vendia. Você acha que você entendeu, né? O cara vendia lá, botou lá 100 mil, tum. Só que no caixa da empresa entrou 10 mil. O que ele tem para receber é 90, né? Só que tá para parcelar pro resto da vida. Aí fica bonito na folha lá, que ele tem lá da parte do faturamento. Só que o seu caixa, né, ali real, você não tem aquele valor. Né? Então, às vezes, a pessoa tem uma operação de 20 mil, né? Só que entrou no caixa 10 mil e ele fica iludido com a parte dos 100 mil que faturou. Exatamente. É o que a gente chama do realizável a longo prazo. Né? E aí a pessoa não entende o ciclo financeiro. Inclusive, voltando lá para aquela questão que você pontuou da abertura do CNPJ, eu preciso também entender se a minha atividade ela vai ser correspondida a um fluxo de caixa ou a um período de competência para apuração do meu imposto. Porque, por exemplo, se eu recebo por fluxo de caixa, eu não posso apurar o meu imposto por competência, porque eu vou ter apurado o meu imposto e não vou ter recebido ali no caixa para pagar. Então, a gente precisa entender qual é o fluxo financeiro, quando o meu dinheiro entra de fato na empresa, qual é o tempo médio que esse dinheiro entra e quanto tempo médio esse dinheiro leva no caixa da empresa. Porque se eu não tiver a condicionante de observar essas variantes, eu vou comprar num prazo diferente do que eu vendo, por exemplo, né? E o meu caixa sempre não vai estar negativo, mas eu vou estar com a falsa impressão de que eu tenho um dinheiro que não está lá, porque o dinheiro cai na conta, né? Esse dinheiro eu já tenho que reverter muitas vezes naquele insumo, naquele produto que eu tenho que revender, mas eu recebi ele em 30, 60, 90 dias. Eu dou um prazo para o meu cliente de 120 dias ou mais. Então, se eu não entender o meu ciclo financeiro, o meu capital de giro fica na mão do meu cliente. E aí eu não vou conseguir trabalhar sem ser com capital de terceiros. E em algum momento eu não vou estar conseguindo suprir, né, as minhas despesas com esses empréstimos, por exemplo, com esse capital de terceiro que eu venho buscando porque eu não tenho a noção do meu ciclo financeiro. Esse assunto aí dá pano na manga Muita até. Coisa. Vamos lá, um bate-bola rapidinho. Para você, o que é mais importante para um empresário analisar no negócio dele? Primeiro, o fluxo de caixa. Segundo, ele vai ter que ter um discernimento muito grande da rotatividade que ele tem do produto que ele vende. Se a atividade dele, se o produto que ele vende ou serviço tem uma rotatividade no mercado. E a terceira coisa? A terceira coisa é a organização financeira e tributária. Ele precisa ter uma noção muito grande do fluxo de processo dele e de como ele está pagando os impostos dele hoje. É isso aí. Pessoal, se você está gostando aí desse podcast, né, vocês podem também aproveitar. Aqui embaixo tem um QR Code. Se você ainda não fez aquisição para a Imersão Digital Brasil Summit, a próxima edição vai ser na Universidade Tiradentes. Começa das 8 até as 17 horas. A Simona ela vai estar lá palestrando também, falando um pouquinho sobre os desafios da gestão empresarial. E você também vai poder curtir a palestra dela e também interagir presencialmente. Então, se você não fez a aquisição, eu lhe convido a você clicar aí ou escanear o QR Code
e vir com a gente poder participar dessa próxima edição. Mas voltando aqui, Simone, além da vida empresarial, o empresário em si ele tem sua vida pessoal. Como é que você organiza a sua rotina? Então, a minha rotina, eu uso muito a agenda digital, por exemplo, do Google, né? E não tenho software pessoa física, mas as minhas planilhas funcionam muito. Então, financeiramente, tudo que rotineiramente eu consumo ali na minha pessoa física, no final de semana eu consolido isso numa planilha, né? Até porque senão não faria jus à minha profissão. Sim. Então, eu alinho muito bem as minhas metas, as despesas, as receitas e também os investimentos, né? Muito do que entra ali como salário, a participação que eu tenho dentro da excelência e outras atividades, eu utilizo para alguns investimentos pessoais. Entendi. Você também atua como joint venture em algum lugar? Então, eu coloco algumas situações dentro da auditoria condominial, né? Onde a gente pode estar explanando algumas coisas muito parecidas dentro dessa observação, mas apenas dentro da auditoria mesmo. Isso, mas assim, quando eu me referi à vida pessoal, rotina, produtividade, assim, como é que você divide o seu tempo? Entendeu? Tá. A minha Isso, gestão do tempo individual. Isso, é Eu individual. uso muito a agenda do Google e a minha agenda ela é cheia de alarmes, porque se eu não tiver o alarme, eu não vou conseguir. Mas a gestão do tempo, para mim, eu divido muito em 3 dimensões, né? Corpo, mente e espírito. Então, pela manhã eu treino, aí vou para o escritório, faço as minhas atribuições. Ao final do dia tem sempre uma leitura e algumas anotações. E durante a semana, como eu sou católica, né? Então eu frequento as missas. Se alguma amiga me chamar para um culto, eu também vou, porque eu gosto muito de alinhar os três, corpo, mente e espírito. Então eu não deixo de treinar. Quando não dá para treinar na academia, eu treino na academia do condomínio, tento me alimentar bem, às vezes não dá 100%, mas a gestão do tempo, para mim, tem que ser dividida nesses 3 parâmetros, corpo, mente e espírito. É um desafio, né, para quem empreende, principalmente para quem tem É. mais de um negócio, né, ter que se virar. Eu gosto de utilizar algumas ferramentas, porque além delas ter a questão do push, né, da notificação, eu também consigo dizer não com mais clareza. De não aceitar a reunião, de não aceitar algum tipo de projeto, alguma coisa, até porque a gente tem Sim, que abrir mão daquilo que a gente poderia ter nesse momento presente para poder ter alguma coisa lá mais à frente, né? isso. Isso aí. Tem algum voucher, alguma coisa que você queira deixar para nossa audiência para poder entrar em contato com você? Então, eu vou deixar com vocês o meu arroba, né? Que é @excelência.consultoria. Lá no link da bio tem o WhatsApp, onde vocês podem entrar em contato diretamente comigo, com a minha equipe, tirarem dúvidas, aproveitem para participarem do evento, que eu vai estar palestrando e vão ter outros palestrantes muito bons. Lá a gente vai ter um bate-papo sensacional. E assim, a minha meta sempre é virar a chave de muita gente que ouve o que eu estou falando. Em alguns momentos eu fui essa pessoa também que tive a minha mente um pouco travada, mas quando eu entrei no mundo da contabilidade eu sabia que eu não poderia fazer o que todo mundo faz. Então, para isso, eu teria que desmistificar e destravar. Então, eu acho que é isso que o evento propõe. Eu estou esperando vocês lá, então sigam @excelência.consultoria. Podem clicar no link da bio para a gente ter um bate-papo. Qualquer dúvida também estou à disposição por lá. Isso aí. Vocês têm site? Temos um site, www.excelência.consultoriase.com.br. Lá no nosso site sempre vão ter dicas, atualizações do mercado, atualizações tributárias. E lá vai ter um push automático também que vocês conseguem entrar em contato com o nosso WhatsApp. Isso aí, perfeito. Simone, se você fosse deixar uma mensagem, né, para o público, né, imagina que vai chegar na casa de 8 bilhões de pessoas. Vamos imaginar, mas que você fosse impactar só uma. Qual seria a sua mensagem final? É que esforço e coragem sem propósito não leva ninguém a lugar algum. Então, se você faz algo, faça com propósito. Porque o propósito vai sim conseguir impactar e levar você para mais próximo das pessoas. Muito obrigado por sua presença aqui no nosso podcast. Muito obrigado a vocês pela sua audiência. Esse foi um podcast Mais Que Vencedores.
É uma coprodução independente do Digitalx Brasil, junto com a Vange Produções. A Vange é uma produtora de audiovisual com mais de 20 anos aqui de mercado no estado de Sergipe. Eles estão presentes em praticamente todos os eventos que vocês frequentam aqui, desde o governo aos eventos privados, mas eles também fazem eventos corporativos, inclusive eles fazem cobertura do Digitalx Brasil, além de cobertura de campeonato de futebol, casamentos, festas, entre outras coisas. Você inclusive pode levar eles até o seu estabelecimento para poder gravar o seu podcast lá também, tá? Então entre em contato com a Vange. Se caso você não conseguir achar eles diretamente lá no Instagram, vai no nosso lá Digitalx Underline Brasil, digita Vange, que você vai conseguir entrar em contato com eles. Muito obrigado pela sua audiência e aguardo vocês no dia 18 de maio, ou 9 de maio, 9 de maio, na Unite da Farolândia. É o horário já, né? Na Unite da Farolândia. Cheguem cedo para poder fazer o credenciamento. Você vai ter que levar CNH ou RG para poder se apresentar lá antes de entrar. Vai ser no auditório do Bloco G, lá no bloco lá da pós-graduação. E a gente se vê lá no presencial.